Olá, bem-vindos ao canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e hoje a gente continua nossa série de cálculo 1 com limites infinitos no infinito. Isso nada mais é do que dizer que o limite da f de x, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, é igual a mais infinito, ou o limite da f de x, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, é igual a menos infinito. Ou seja, o limite de uma função, quando x vai para infinito, positivo ou negativo, também pode ir para infinito, positivo ou negativo. Tá? Agora, uns exemplos disso são os limites de x na n, quando x tende a mais infinito ou menos infinito. Tá? Limite de x na n, quando x tende a mais infinito, vai ser sempre mais infinito, não importa o n, né? A gente está falando aqui de n, um número inteiro positivo. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Agora, o limite de x na n, quando x tende a menos infinito, ele vai ser menos infinito quando o expoente for ímpar e mais infinito quando o expoente for par. Para ficar mais claro isso, a gente vai ver alguns gráficos. Eu vou sair da tela aqui para facilitar a visualização. Aqui nós vemos alguns gráficos de potências de x, x na 1 até x na 6. Na linha de cima nós temos x elevado a 1, x elevado a 3 e x elevado a 5. A gente observa que esses gráficos têm comportamento bem parecido quando x vai para mais infinito ou menos infinito. Em todos eles, quando x vai para mais infinito, a função também tende a mais infinito. E quando x vai para menos infinito, todos eles, a função tende a menos infinito. Na linha de baixo, eu tenho as potências pares de x, x ao quadrado, x na quarta e x na sexta. Observa que todas elas tendem a mais infinito quando x tende a mais infinito, e todas elas tendem também a mais infinito quando x tende a menos infinito. Ou seja, os limites podem ser escritos da seguinte forma: limite de x quando x tende a mais infinito é mais infinito, limite de x quando x tende a menos infinito é menos infinito. O mesmo vale para x3 e para x5. Quando x vai para mais infinito, esses limites são mais infinito. E quando x vai para menos infinito, esses limites são iguais a menos infinito. Já para as potências pares, eu tenho limite de x ao quadrado, quando x tende a mais infinito é mais infinito, e limite de x ao quadrado, quando x tende a menos infinito, também é mais infinito. O mesmo vale, o mesmo comportamento segue para x na 4 e x na 6. Tá? E da mesma forma para demais potências pares e ímpares de x, tá? A gente tem esse mesmo comportamento. Potências ímpares de x, o limite de x na n vai para mais infinito, quando x tende a mais infinito, e vai para menos infinito, quando x tende a menos infinito. E para as potências pares de x, tanto quando x tende a mais infinito, quanto quando x tende a menos infinito, esse limite vai para mais infinito. Vamos ver alguns exemplos. Limite de 2x na 4 quando x tende a mais infinito. O 2 multiplicando a função x na 4, ele sai do limite. Ele vai lá para frente, fica duas vezes limite de x na 4 quando x tende a mais infinito. E nós vimos que esse limite é mais infinito. 2 vezes infinito é infinito. Limite de menos 3x na 6 quando x tende a mais infinito. Mantém a constante menos 3 e multiplica pelo resultado de limite de x na 6 quando x tende a mais infinito. É uma potência par de x, então vai para mais infinito. Menos 3 vezes mais infinito é menos infinito. Um número negativo multiplicado por um positivo dá negativo. Limite de 4x na 5 quando x tende a menos infinito. É 4 vezes o limite de x na 5 quando x tende a menos infinito, é uma potência ímpar de x, indo para menos infinito, o resultado é menos infinito. 4 vezes menos infinito é menos infinito. E por último, limite de menos 6x na 9, quando x tende a menos infinito, vai ficar menos 6 vezes o limite de x na 9, quando x tende a menos infinito, é menos infinito. Então ficou um produto de duas parcelas negativas, o menos 6
e o menos infinito. Isso vai dar mais infinito. Agora, vamos ampliar um pouquinho isso para limites de polinômios quando x tende a mais infinito ou menos infinito. Tá? A ideia aqui é o seguinte: o comportamento de um polinômio quando x tende a mais infinito ou menos infinito segue o comportamento no seu termo de maior grau, quando x for para mais infinito ou menos infinito. Ou seja, tá? O limite de a nx na n mais a n menos 1 x na n menos 1 mais a 1x mais a 0, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, é simplesmente o limite de a n x na n quando x tende a mais infinito ou menos infinito. Ou seja, a gente ignora os termos que têm menor potência de x e fica somente com aquele que tem a maior potência de x. Tá? Vamos ver em detalhes por que isso. Então, pegando ali o limite, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, de um polinômio. Tá? A ideia aqui é que eu vou colocar o x na n em evidência. Então, se eu tirar o x na n da primeira parcela, a nx na n, vai sobrar só o an. Se eu tirar x na n da segunda parcela, que é a n menos 1 x na n menos 1, vai sobrar um x na 1 no denominador. Ou seja, eu vou ter mais a n menos 1 sobre x. E assim por diante. Lá no A0, tá? um termo constante do polinômio. Se eu tirar x na n desse termo, eu vou ter que dividir ele por x na n. Tá? Então vai ficar A0 dividido por x na n. Se vocês efetuarem a multiplicação da segunda linha ali, x na n, por cada elemento dentro do parênteses, vão ver que vai dar exatamente o polinômio da primeira linha. Só que o que acontece agora? Todos os termos dentro do parênteses, a partir do segundo, tem no numerador um número fixo, um valor finito, e no denominador uma potência de x. Como x está indo para infinito, positivo ou negativo, essas parcelas todas vão para zero. O numerador é fixo e o denominador está indo para infinito, logo a fração vai para zero. E, portanto, sobra somente limite de a n x na n, quando x tende a mais infinito ou menos infinito. Por isso que o limite de um polinômio, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, é simplesmente o limite do seu termo de maior grau. Por exemplo, limite de 3x na 4 menos 2x3 mais 4x2 menos 5x menos 10, quando x tende a mais infinito. Ignora os termos de grau menor e fica somente com o termo de grau 4. Isso vai dar limite de 3x na 4 quando x tende a mais infinito. Isso é 3 vezes infinito, que é infinito. Outro exemplo. Limite de menos 4x3 mais 5x2 menos 3x mais 1, quando x tende a menos infinito. Vamos ficar somente com o termo de grau 3. Isso vai ser limite, quando x tende a menos infinito, de menos 4x3. Então vai ficar menos 4 vezes menos infinito. Isso vai dar mais infinito. Agora, limite de menos x na 5 mais x na 4 menos x na 3 mais x ao quadrado menos x mais 1, quando x tende a mais infinito. Aqui permanece somente o termo em x na 5, ou seja, limite de menos x na 5 quando x tende a mais infinito. Isso vai ser menos 1 vezes mais infinito, ou seja, menos infinito. No último exemplo também temos um polinômio de grau 3, a gente permanece apenas com o termo de potência 3 no x. Então vai ficar limite de x ao cubo quando x tende a menos infinito, que é menos infinito. Agora, a gente vai ver o limite de funções racionais quando x tende a mais infinito ou menos infinito. Lembrando que uma função racional é aquela em que o numerador e o denominador são polinômios. Primeiro exemplo. Limite de 2x menos 5 sobre 3x mais 1 quando x tende a mais infinito. Esses primeiros exemplos eu vou resolver de forma mais algébrica e depois eu vou passar a regra prática para resolver esses limites. A ideia aqui é a mesma que eu fiz agora há pouco. Colocar a maior potência de x em evidência, tanto no numerador quanto no denominador. Então eu vou colocar x em evidência no numerador e no denominador. Vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de x vezes 2 menos 5 sobre x no numerador
e x vezes 3 mais 1 sobre x no denominador. Aquelas parcelas que têm x no denominador, elas vão para zero. O x está indo para infinito, então o denominador está indo para infinito, o numerador é finito, é fixo, um valor numérico, então a fração vai para zero. Sobra então limite quando x tende a mais infinito de 2x sobre 3x. Simplificando x, fica limite de 2/3 quando x tende a mais infinito. Ou seja, o limite de uma constante. O limite de uma constante é a própria constante, então nesse caso 2/3. Segundo exemplo, limite quando x tende a mais infinito de 4x2 menos 5x mais 3 sobre 3x menos 2. Aqui, no numerador, eu vou colocar x ao quadrado em evidência e no denominador eu vou colocar x em evidência. Vai ficar limite, quando x tende a infinito, de x ao quadrado vezes 4 menos 5 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. E no denominador, x vezes 3 menos 2 sobre x. Novamente, aquelas parcelas que têm x no denominador vão para zero. Sobra então limite de x ao quadrado vezes 4 sobre x vezes 3, quando x tende a mais infinito. Simplificando o x ao quadrado com x, sobra limite de 4x sobre 3, quando x vai para mais infinito. Aqui, o numerador vai para infinito e o denominador é um número finito, número fixo. Então, esse limite é mais infinito. Outro exemplo, limite quando x tende a menos infinito de 2x menos 1 sobre x ao cubo mais 4x. Colocando x em evidência no numerador e x ao cubo em evidência no denominador, a gente fica com limite de x vezes 2 menos 1 sobre x, dividido por x ao cubo vezes 1 mais 4 sobre x2. Novamente, aquelas parcelas que têm x no denominador se anulam, elas tendem a zero, tá? E sobra então limite, quando x tende a menos infinito, de 2x sobre x ao cubo. Simplificando x com x3, sobra 2 sobre x ao quadrado. Aqui o denominador está indo para infinito e o numerador é 2, então 2 dividido por infinito vai para zero. Certo, vamos para a regra prática agora. Note que, no primeiro exemplo, o numerador e o denominador eram polinômios de mesmo grau. No segundo exemplo, o numerador era um polinômio de grau maior que o polinômio do denominador. E no terceiro exemplo, o grau do polinômio do denominador era maior que o grau do polinômio do numerador. E o que acontece? Quando os graus forem iguais, o resultado vai ser simplesmente a razão entre os coeficientes dos termos de maior grau dos polinômios. Quando o grau do numerador for maior que o grau do denominador, o resultado vai ser mais infinito ou menos infinito. E quando o grau do denominador for maior que o grau do numerador, o resultado vai para zero. Olhando agora um exercício para a gente usar de forma mais prática essa regra. Calcule limite quando x tende a menos infinito de 3x ao quadrado menos 5x mais 9 dividido por 4x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 2x mais 1. Aqui a gente vai usar o fato de que o limite de um polinômio quando x tende a infinito ou menos infinito é o limite do seu termo de maior grau. Então a gente vai ignorar os termos de grau menor e manter somente os termos de maior grau, tanto no numerador quanto no denominador. Então isso vai ficar limite, quando x tende a menos infinito, de 3x ao quadrado sobre 4x3. Simplificando o x, eu tenho limite de 3 sobre 4x quando x tende a menos infinito. Então vai ficar 3 sobre infinito, ou seja, zero, que é exatamente o que diz a regra prática. O grau do denominador é maior que o grau do numerador, então vai para zero. Ok? Por hoje era isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula.